Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouco mais sobre esse teste imunológico, né, a parte 2. Hoje então, né, como eu comentei, a gente vai ver um pouco mais sobre essa reação de aglutinação. A gente vai ver, né, como exemplos aí de reações de aglutinação, né, para Salmonella, Brucella, Rickettsia. Aqui no caso, no ladinho aqui é o nome dos kits, tá? Então, para Plasmodium, Leishmania, Toxoplasma, Cândida, Aspergillus, Cryptococcus e Toxoplasmose. A reação de aglutinação nada mais é do que o anticorpo se ligando ao antígeno, tá? A gente vai ver essa agregação acontecendo, tá? Essa ligação aqui acontecendo com, né, isso visível a olho nu, né, com a agregação desses eritrócitos, bactérias, fundo ou látex. Então, né, para essa reação a gente vai utilizar aí uma placa, tá, com 96 poços, ela é bem parecida aí com a placa de ELISA, porém, né, ela vai ter aqui esse fundinho em formato de V. Por quê? Tá? A gente vai ver, né, quando a gente vai colocar essa união aí, né, dessa solução, desse soro, para a gente encontrar esse anticorpo, a gente vai ver que quando ele for positivo, ele vai se ligar, certo? E ele vai criar esse, né, emaranhado aqui, né, essa ligação, né, essas pontes, como se fosse, né, uma teia ali, né, ao redor. E isso, tá, vai fazer com que, por ele ter em formato de V, ele fique, né, se enroscando e ele fica então ali meio espalhado nessa região. Quando a gente tem um teste que dá negativo, que a gente não consegue ter essa ligação, por quê? Porque esse anticorpo não se ligou àquele antígeno, né? Então deu negativo e a gente vai ver então esse aglomerado aqui embaixo. Então a gente consegue ter uma visualização melhor aqui de um teste real acontecendo, né, em laboratório. Do lado direito, a gente tem aqui então a presença de um teste positivo e do lado esquerdo um negativo. A gente consegue visualizar que no negativo ele fica centralmente lá naquele fundinho do V, né? Fica centralmente ali aquele depósito ali nessa região, dando então que o meu resultado, né, não houve ligação. E do lado direito aqui no positivo, a gente vê o quê? Né? Ele espalhado ali por toda a região, até o líquido, né? Fica ali com uma coloração, né? Mais ali amarronzadinha, alaranjadinha, né? Mostrando essa presença ali dessa ligação. A aglutinação direta é quando eu uso diretamente o próprio micro-organismo, no caso aí bactérias, protozoários, tá? E junto com essas partículas eu vou colocar também a amostra para a gente conseguir detectar então os anticorpos específicos, ou seja, se vai dar, né, no caso aí, positivo ou negativo. Então vamos imaginar, né, que eu estou tentando detectar aí se o paciente tem aí a presença da leishmania, né, o soro desse paciente, né, junto aí, né, com essas partículas, e a gente vai tentar então determinar, né, se vai ter então a ligação. Então se tiver a ligação, a gente vai determinar o quê? Que esse paciente deu positivo, né, no caso daqui do 1, do 2 e do 3, deu positivo para leishmania. Então é uma forma também que a gente consegue detectar, né, diagnosticar algumas doenças. No caso a partir da 4 até 10, deu negativo. Por quê? Porque esses pacientes não possuem a leishmania, então não houve a ligação. Então elas vão para o quê? Para o fundo, né? Por serem V, elas vão para o fundinho e ficam ali depositadas, né? Porque não houve ligação com esses anticorpos, tá? Então aí a gente consegue determinar, né? Na aglutinação indireta, ou também conhecida como passiva, a gente vai precisar aí, no caso, tá, de uma partícula carregadora para estar fazendo esse processo. Essa partícula carregadora, ela pode ser uma partícula de látex ou também hemácia, tá? Essa hemácia, ela vai ser sensibilizada com antígeno, tá? Então ela vai ficar assim, uma partícula sensibilizada. E essa partícula, então, vai se unir, a gente vai unir essa amostra, né? Essa partícula aí sensibilizada, que pode ser tanto látex ou quanto a hemácia, né? E vai colocar, então, o anticorpo. E quando a gente coloca, então, né, essa partícula sensibilizada, né, juntamente com esse anticorpo, a gente vai ver uma aglutinação, né, e a gente vai conseguir visualizar isso visualmente aí, a olho nu. Então, só para a gente, né, dar uma entendida, a gente vai ter, então, uma hemácia ou uma partícula de látex, né, sensibilizada aí com os antígenos, né? A gente vai acrescentar os anticorpos, né? E a gente vai visualizar, então, essa aglutinação. No caso aqui, né, antígenos do Toxoplasma gondii.
Caso, né, essa aglutinação não ocorresse, né, a gente, né, veria então essa amostra sendo depositada no fundo do poço, né, porque não teve essa aglutinação, então o resultado seria negativo. A gente vai ter um exemplo, tá? No caso aí das mulheres grávidas, tá? A gente vai ter nessa urina das mulheres grávidas o HCG ou o beta-HCG, tá? Primeiramente, a gente vai pegar essa urina, tá? Junto aí com o anti-HCG e vai incubar e colocar eles numa placa, tá? E adicionar então aí partículas revestidas com esse HCG. Então só vamos entender um pouquinho, né? Então a urina mais o anti-HCG mais partículas revestidas com HCG. Então, no caso em que a mulher esteja grávida e o resultado vai dar positivo, a gente vai ter essa urina da mulher que vai possuir o HCG, ou seja, vai ter esse hormônio, e a gente vai colocar, né, o anti-HCG, que esse anti-HCG vai reagir com esse hormônio aqui existente, né? E essas partículas revestidas, né, não vão conseguir se ligar a esses antígenos, né? Esses antígenos que a gente colocou aqui. Então, o que a gente vai ver? Uma não aglutinação, tá? Porque a gente não conseguiu se ligar, porque esse antígeno se ligou com o quê? Com esse hormônio que já havia existido aí nessa urina. Então, a gente não vê uma aglutinação. Então, para esse resultado dar positivo, a gente tem que ver, né, esse depósito, tá, no fundo aí desse resultado. Então, é um pouco diferente nesse caso, tá? A gente vê esse positivo, né? No caso, comumente seria o negativo, né? Então, mas é um caso isolado aí, tá? Como teste positivo. No caso, né, de um teste negativo, né? Ou seja, essa mulher não teria esse hormônio na urina, né? Então, tá até aqui no cantinho, né? Daqui a pouco vocês veem quando sair a barrinha. Então, essa mulher não tem esse hormônio, a gente vai colocar o anti-HCG. Então, a gente vê esse hormônio se ligando, né, a essas partículas que a gente adicionou. Então, né, a gente vê esse aglutinado, tá? Então, primeiramente, né, ele não foi, na hora da gente incubar, ele não teve, né, esse bloqueio. Né? Então, por isso que no momento em que a gente acrescentar aí essas partículas revestidas com HCG, né, eles não vão se ligar, porque primeiramente, né, eles foram bloqueados lá naquela incubação com a urina, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar aqui para esclarecer para vocês. Até breve!